Fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação. E hoje nós seguimos com a redação da Unicentro. A proposta era sobre a alienação parental. Vou compartilhar a tela aqui com vocês e vamos lá. A filha colocou como título o seguinte: manipulação parental. Aqui, ó, a introdução, primeiro parágrafo de desenvolvimento, segundo e a conclusão, né? Como vocês sabem, a Unicentro é de 17 a 22 linhas. De acordo com o filósofo John Locke, o ser humano nasce como uma tábula rasa, ou seja, nasce livre de qualquer preconceito e adquire conhecimento a partir de suas vivências. Nesse sentido, cuida bastante para diferenciar as letras maiúsculas das minúsculas. Muito cuidado com isso, tem que diferenciar, tá? Senão a banca vai vir quente. As crianças são moldadas por meio das experiências do meio em que vivem e, portanto, estão suscetíveis a diversas influências, entre elas a alienação parental. Esta se configura como um entrave para o bem-estar do infante e dos genitores. Olha só, o que você precisa ter cuidado? Toda alusão que você escolher para trazer na sua redação, todo o repertório que você apresentar no seu texto, precisa ser um repertório intimamente relacionado com aquilo que você vai desenvolver. Como você fala do John Locke, você não deixa claro o que é alienação parental. Você não diz que ela é um problema. Não fica clara qual é a relação da alienação parental com essa questão de ser uma tábula rasa, entende? Livre de qualquer preconceito e adquire conhecimento a partir das suas vivências, e como isso se materializa com a alienação parental. E como isso deixa evidente que a alienação parental é um problema social, entende? Então você tem que ter muito cuidado, né? Muita atenção com o repertório que você escolher no seu texto, para que esse repertório seja um repertório que faça sentido. Então, por exemplo, você poderia ter usado o próprio conceito da alienação parental, né? Que ele foi cunhado pelo Richard Gardner, e aí você poderia ter desenvolvido isso no seu texto. Mas da forma como você trouxe, ficou muito deslocada essa alusão daquilo que você quis escrever. E aí não deixa claro, né? Por que é um bem-estar, é um entrave para o bem-estar tanto do infante quanto dos genitores? O que é alienação parental? Como que ela se materializa como um problema? Sob esse viés, é importante se ater aos prejuízos causados a esses indivíduos alienados. E visto que ele é uma conjunção subordinativa, então você não deve iniciar um período com ela. Então reveja, né, nesse sentido, sendo assim, dessa forma, dessa maneira, tá? Visto que, pois, é subordinativa. O filho se encontra em uma situação de vítima, pois é induzido a criar uma aversão contra o pai ou a mãe. Ele desenvolve uma distorção da realidade que permite facilmente a sua persuasão e resulta no rompimento do vínculo entre os dois. Essa conduta abusiva fere o direito da criança de ter a presença parental durante seu desenvolvimento, o que pode causar sensação de abandono e levar a ansiedade e problemas de confiança nas relações interpessoais. O que é a alienação? O que é alienação? Então, o ideal seria você ter mencionado o conceito de alienação parental para você trazer, né? Por exemplo, no primeiro parágrafo, as causas desse problema e no segundo, as consequências. Então, aqui, quando você fala dos prejuízos, você não fala do prejuízo, você fica mais contando o que é. Aqui, ó, você se atém mais ao conceito da alienação parental. O conceito não, né? A explicar como que isso acontece. Então, se você traz no tópico frasal que você vai falar dos prejuízos do problema, mantenha o foco nos prejuízos. E aí você poderia, inclusive, ter trazido aqui como repertório, como alusão, como informação de outra área do conhecimento, a SAP, que é a Síndrome da Alienação Parental. Né? Então, você poderia ter trazido ela, né? Que é o quê? Que é uma doença decorrente desse problema, decorrente dessa alienação. Tudo bem? E evita trazer o pode no seu texto. Pode, evita. Por quê? Porque quando você fala pode causar, pode fazer, pode deixar, você não está sendo incisiva.
Você não está argumentando, então, olha, esse problema pode. Não, esse problema causa, esse problema fere, esse problema afeta, esse problema interfere, entendeu? E além disso, né, você não trouxe repertório. Perceba que você não trouxe informação de outra área do conhecimento na sua redação, né? Então você tem que trazer alusões aí no seu texto, tá bom? Além disso, é possível citar as adversidades enfrentadas entre os cônjuges ou ex-cônjuges. Em decorrência do distanciamento do infante com o genitor, este encontra uma barreira no que diz respeito ao seu direito a exercer o seu direito e dever de cuidar e acompanhar seu próprio filho. Tal fato gera um relacionamento desequilibrado, pautado em brigas conjugais e sentimentos de raiva e vingança, que somente potencializam a reprodução da alienação parental e prejudicam ainda mais o núcleo familiar. Gostei aqui desse seu parágrafo, esse seu parágrafo está ok. Quero apenas, né, que você cuide com a repetição, né? E quero que você reveja o uso do repertório, tá? Você precisa trazer informações de outras áreas do conhecimento para sua redação. Você tem que trazer dado, fato, alusão, conceito, citação, alguma coisa que possa sustentar isso que você está escrevendo, tudo bem? E aí aqui você poderia ter usado, por exemplo, como alusão o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você poderia muito bem ter usado o ECA aí como sustentação do seu argumento. Sendo assim, percebe-se a necessidade de atenção para esse cenário que muitas famílias estão inseridas e que indubitavelmente afetam, olha lá, é o cenário que afeta problema de concordância as crianças e adolescentes nos âmbitos psicológico, emocional e pessoal por terem suas vivências baseadas em manipulação e sensações negativas. Cuidado, né, apenas para que você não escreva em apenas um período. Então, procure pontuar melhor a sua redação. Então, pontue melhor o seu texto, né, para que você escreva no mínimo 2 períodos por parágrafo, inclusive na conclusão, tudo bem? Outra questão que eu quero que você reveja é a questão do título, né? Você não trouxe aí uma retomada incisiva do título no seu texto. É importante que esse título seja mencionado novamente na sua redação. Tudo bem? Beleza? Vamos lá então, né? Firme no propósito. Pode escrever redação. Bora, meu filho!